Quando a gente pensa isso, para que todo esse sofrimento? A gente já está gerando em nós mesmas um sentimento de peso, um sentimento de cobrança, um sentimento de algo sofrido, um sentimento de algo muito difícil. Para que todo esse sofrimento? Ou seja, a gente entende que emagrecer é difícil, que emagrecer é ruim, que emagrecer é pesado. E ó, emagrecer não é um mar de rosas. Se emagrecer fosse simples e fácil, ninguém precisaria de ajuda para emagrecer mais de 10 quilos, para ele se libertar da ansiedade ao comer. A questão é que, quando a gente acha, quando a gente encara o emagrecimento como um sofrimento, vamos ser sinceras aqui entre nós? Quem é que quer fazer alguma coisa para sofrer? Ninguém. Então, se eu acho que emagrecimento é sofrimento, quando que eu vou ter capacidade e coragem de escolher uma alimentação melhor? Quando que eu vou ter motivação para dizer um não a mais? Ou para dizer um sim inteligente para si mesmo? Como que eu vou ter condições de sair num fim de semana com os amigos e não precisar exagerar se para mim comer à vontade é bom, é gostoso, eu gosto de fazer aquilo? E eu acho que se eu não fizer aquilo no meu inconsciente, aquilo é um sofrimento. Isso, mulher, esse pensamento de que emagrecimento é sofrimento atrasa o processo de emagrecimento da gente. Atrasa porque a gente nunca vai conseguir tomar boas decisões em relação ao que a gente come, o quanto a gente come, quando a gente come, de que jeito a gente come. A gente fica sempre naquilo ali. Eu quero emagrecer, mas isso é um sofrimento e a gente fica ali no mesmo lugar, sem conseguir avançar, sem conseguir agir. E emagrecimento não é fácil, mas não é sofrimento. Só vai ser sofrimento quando a gente faz desses jeitos malucos que se ensinam por aí. Fazendo dietas, fazendo protocolo detox, proibindo tudo, restringindo tudo, ficando sem comer, fazendo jejum, tomando medicamento, fazendo cirurgia plástica para resolver o que não se resolve com cirurgia plástica. Desse jeito é sofrimento. O problema é que é desse jeito que é mostrado que se faz para emagrecer. E a gente acredita. E a gente acredita e pensa, putz, emagrecer é sofrido. Eu não quero sofrer. Então a gente vai fugindo da nossa responsabilidade das pequenas ações do dia a dia que geram emagrecimento. E aí vai atrasando. Eu começo o ano com 10 quilos para perder, eu termino o ano com 15 quilos para perder. Aí eu começo o próximo ano com 15 quilos para perder e termino o próximo ano com 20 quilos para perder. E assim a gente vai somando. Por quê? Porque a gente acredita que emagrecimento é sofrimento e a gente vai deixando, que ninguém quer encarar sofrimento. Isso é natural do ser humano. Só que a gente vai deixando para depois da Páscoa, depois do inverno, depois do Dia das Mães, depois do Dia dos Pais, depois do Dia dos Namorados, depois do aniversário. E quando vê, se passaram anos. E aí a gente entra em outro problema, porque quanto mais peso a gente tem para eliminar, mais difícil e extenso se torna o processo. Não sofrido, mas mais dedicação vai precisar, mais persistência vai precisar e mais trabalho mental nas nossas crenças limitantes, porque a gente foi alimentando elas ao longo desse tempo todo que a gente foi procrastinando, que a gente foi deixando para depois. Então, mulher, emagrecimento não é um sofrimento, mas é um processo que exige sim esforço e dedicação. E quanto mais para frente a gente deixa, mais esforço, mais dedicação, mais persistência e mais insistência a gente vai precisar. Outra frase que é bastante comum e que acaba sendo muito limitante é a seguinte: não tem nada para comer em casa? Ou não tem nada de bom para comer em casa? Bah, sabe quando a gente vai lá e abre os armários, abre a geladeira e a gente está procurando alguma coisa que a gente nem sabe bem o que é e a gente pensa assim: ai, não tem nada de bom para comer em casa.
Qual é o perigo? E essa frase ela é até mais consciente. A gente consegue se pegar falando ela, diferente das outras. Diferente do para que emagrecer se eu vou engordar tudo de novo, a gente não se dá conta que a gente pensa isso. O para que para algumas é mais fácil e para mim não, a gente até se dá mais conta. Agora essa, ai, não tem nada de bom para comer em casa, essa a gente percebe falando, a gente se percebe falando no dia a dia. Quando eu penso que eu não tenho nada de bom para comer em casa, que tipo de comportamento que a gente vai acabar tendo depois de pensar e falar isso? Se eu entendo que algo bom é uma pizza, é um hambúrguer, é um outro lanche, é um sorvete, é um açaí, é um ultraprocessado, o que eu vou acabar fazendo? Eu vou pedir, eu vou ter em casa, eu vou encher a minha geladeira com essas coisas. E aí, a gente está se sabotando quase que diariamente, porque a gente vai repetindo um padrão a partir dessa crença de que tem que ter coisa boa em casa, e geralmente na nossa mente coisa boa são comidas hipercalóricas, hiperpalatáveis, ultraprocessadas, que vão inflamar, que vão deixar o nosso corpo, que vão intoxicar o nosso corpo. E aí a gente tem esse pensamento, não tem nada de bom em casa. Então a gente vai encher a nossa casa com coisinha boa. E quanto mais coisinha boa a gente tem, mais coisinha boa a gente come, mais coisinha boa a gente quer, mais ansiosas por essas coisinhas boas a gente fica, porque elas vão se tornando gatilhos da nossa ansiedade ao comer. Tenho um outro conteúdo aqui que fala sobre alimentos gatilho da ansiedade ao comer. Então a gente vai repetindo um padrão de alimentação, comendo coisinhas, essas coisinhas que a gente chama de boas, todos os dias, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro. E nesse processo, além de se tornar mais ansiosa ao comer, a gente vai ganhando peso. Depois, quando a gente se dá conta que a gente tem 10 quilos ou mais para perder, é mais difícil modificar esse padrão, porque eu fui fazendo, reforçando e agindo dentro disso por muito tempo. Então, aí a gente vai ligando uma crença na outra. Então, quando você se depara que você tem mais de 10 quilos para perder, você vai lá para aquela outra crença. Meu Deus, vou ter que passar por um sofrimento danado para perder esses 10 quilos. E aí já começa errado o emagrecimento. Porque na sua mente você vai ter que passar por um processo sofrido. E ninguém quer passar por isso. Mas você vai lá e faz. De birra para emagrecer rápido aqueles 10 quilos ou mais. E aí lá na frente ele volta, por quê? Porque o padrão alimentar, comportamental, de agir, do que comer, quando comer, continua sendo o mesmo. Que pensar nisso, que não tem nada de bom em casa, leva a gente a ir criando um ambiente dentro de casa com comidinhas e alimentos que são hiperpalatáveis, que vão inflamar e que vão fazer a gente ganhar peso. Então, olha só o perigo escondido num simples pensamento, numa simples frase.